Muito bem, né? Estamos conversando com o João Valdemar, muitas coisas boas que o João tem guardado, né, João? As recordações boas são maiores e graças a Deus são do que as negativas, né, João? Exatamente. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. Aonde eu primeiro encontrei o movimento bíblico foi em Santana de Ipanema. Certo. Na época eu trabalhava lá nessa padaria. Uhum. Que tinha um grupo, só um grupo de movimento que se reunia depois da missa do São Cristóvão. Quando terminava a missa, aí se reunia aquele grupo e fazia aquela reuniãozinha ali, dependendo da hora que terminava a missa, né? De 11 Sim. a 12, de 12 a 1. Aí eu comecei a ir e comecei gostando. Depois o povo convidava a gente ir para os interior, aliás, da rua, né? Sim. Não os interior, não, as Eu entendi, periferias. as periferias. As periferias da rua. E ali foi onde eu iniciei a caminhada Sim. da igreja. E fui gostando. Depois eu passei, quando eu vim morar aqui, eu não foi bem já aqui no Campo Alegre, por causa que eu já tinha o grupo, né? Certo. Como convidado, né? Uhum. Depois eu vou relatar bem como foi o de Campo Alegre. Eu morava ainda lá na Boa Vista, né? Aliás, na Ortiga. É. Então eu trazia grupos religiosos de lá, De Santana, para fazer encontros por a região. Uhum. O povo que queria, eu trazia o povo e o povo vinha. Pronto. Depois foi quando eu comecei fui morar no Campo Alegre, que eu fui convidado por seu tio, o compadre Francisquinho, Uhum. e também o seu Zé Sofoneiro, né, que tocava de sofone, seu Zé... Glória? Não. Não, né? Seu Zé... Gomes. Zé Gomes. Foi esses dois que mandaram um recado para mim lá na Ortiga, que queriam um compromisso, queria conversar para mim, para nós entrar num compromisso. Entendi. Aí eu vim para casa do compadre e lá foi feito o convite de eu me responsabilizar na coordenação do movimento bíblico. Entendi. E eu pensei ainda duas vezes, como diz o Arquel dos Apóstolos, né? Pensei duas vezes, mas assumiu a responsabilidade. E graças a Deus, como você é uma das testemunhas que você Sou. ainda era muito adolescente, mas iniciou na carreira com a gente, né, do movimento bíblico, aí do Campo Alegre, que nós trabalhava diariamente, direto, né, todos os domingos, na semana a gente trabalhava. A gente conhecemos vários lugares aí do município, aí, como você sabe, né? Pregando a palavra de Deus, só Deus sabe o que. Muitas sementes foram plantadas, lançadas e graças a Deus germinaram, né, João? Germinaram, graças verdade. a Deus. Pois aí, depois... Aí continuamos nessa missão de evangelização, né, do município de Osório, município de São Itapé, município até de Piranhas. Isso. Né? E Água Branca, Água né? Branca, teve outro lugar que eu esqueci. Inhapi, finalmente, Pão de Açúcar e etc, né? Todos esses lugares a gente andamos, né? Certo. Pronto. Aqui também pro lado de Major Isidoro, a gente ainda fomos ainda. Batalha, né? Que enfim, nós né? ia para aquela Lugar, né? serra histórica que tem lá. Pronto. Então foi assim que nós começamos o movimento bíblico. Mas ainda o movimento bíblico ainda não faliu. Ainda tem pessoas ainda que estão agindo, né, Cícero? Juntamente com o grupo Luvesp, que depois foi formado o grupo Luvesp para nos dar essa força, né? E continua ainda o grupo Luvesp. O grupo Luvesp que ele fala é um grupo de jovens que surgiu dentro do movimento bíblico, né, dos homens e mulheres, e daí a gente na adolescência, na nossa juventude, como estava bem atípico, né, João, a formação de grupo de jovens, aí nós formamos o grupo jovem Luvesp, lutando para vencer com o Espírito Santo, mas sempre caminhando juntos, não era, João? Caminhamos juntos. Na época, tocava 2 sanfoneiros. Sim. Era o Finado Zé Glória. Sim. E também o saudoso José Gomes. Zé Gomes. E você começou, Deus iluminando, aprendendo a tocar teclado. Depois que você aprendeu a tocar teclado, você continuou tocando teclado. Aí foi tempo que os outros foram ficando mais idosos, né, e não deu mais condições de sanfoneiro. Então você chegou numa hora boa que Deus mandou
para tocar, para fazer a festa com a gente todos os domingos, tocando teclado, como ainda hoje você toca. Então a história é muito bonita, né? E os sanfoneiros ainda acompanharam os tempos, mesmo tocando o teclado e sanfona, mas depois eles pararam, né? Adoeceram e estavam parados. E então eu acho interessante essa história, e diga você que está nos ouvindo que é muito importante a gente ter história da vida pessoal, tanto pessoal como também comunitária, vida, né? Comunitária, né? Da parte religiosa, porque nós não podemos viver sem esse momento. Beleza, João, né? Tá aí um pouco do relato do João Valdemar, quem foi ele, como foi a sua adolescência, a sua juventude, as boas lembranças que ele trouxe, né, ao presente e do passado, conversando sobre o movimento bíblico, sobre a sua profissão. João, se nós fôssemos para relatar o que nós tínhamos, né, e que temos de tão importante na nossa vida, eu digo assim porque o João, como ele é muito conhecedor e sabedor disto, sempre nós estamos juntos, né, em várias atividades, e eu muito feliz em estar conversando neste exato momento com ele. E quem é o João Valdemar hoje? Hoje já está praticamente aposentado, né, João? Praticamente já. Cícero, já dei entrada, né, que já era para ter me aposentado, mas por causa que apareceu aquela mal da pandemia, foi parado tudo, né? Mas graças ao bom Deus, eu agradeço a Deus, mas estou dando entrada. E quero dizer uma coisa a todos, né? Que nós temos que ser pessoas fortes na fé, na esperança, na perseverança, não é? Não desistir da caminhada, entendeu? E também, Cícero, com todo o nosso dia a dia, nós temos cada uma história para contar. Isso é verdade. Ninguém vive nesse mundo por acaso, ou porque quis, ou nós temos um momento de a gente contar o que passou, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, né? Eu ainda trabalhei, voltando um pouquinho, fica à vontade. Eu ainda trabalhei ainda assim, de coordenador de movimento, de trabalho, que chamava daquele do governo. Governo, né? Certo. Trabalhei ainda de coordenação e também trabalhei de fiscal. Sim. Aqui em Santana de Ipanema. E também trabalhei também no 70, no ano 70. Eu jovem, muito jovem, trabalhei nessa linha de Itapera ao Piau, Adelmiro. A linha é o que o João diz? A pista, né? A pista, a rodovia, né? Rodovia. Na época ainda era de terra batida? Era. E aí... Era fazendo o quê? Nós estávamos fazendo. Certo. Até Itapera ainda tinha a estrada. Itapera para lá, já era do Piau, então tinha a estrada de barro, mas nós estávamos fazendo a nova, arrancando mato, caatinga, passando por serra. Foi. Viu que ainda hoje tem uma serra lá depois do Piau, depois do Caboclo. Ali essa não sabia, não. Nós passamos um bom tempo ali, mais de 6 meses. Mas o João na coordenação, como fiscal ou mesmo? Aí eu estava no pesado mesmo, né? Entendi. Aí depois nas outras que apareceu, aí eu fui trabalhar como coordenador, entendeu? E depois fui trabalhar como fiscal, anotando a diária do povo. Certo, aí isso já foi aqui em Santana de Ipanema. Já foi em Santana. Olha só, que legal. Foi dessa vez que eu tinha saído da padaria para ir trabalhar nesse setor. E quando eu me encontrei com essa esposa, que hoje é minha no caso, e o pai resolveu se embora para apropriar, foi quando eu fui para apropriar. E lá morei uns 6 meses ou mais. E quando eu casei, graças a Deus, voltei. E foi essa luta que eu já falei, né? A luta diária, mas graças a Deus sempre botando a mão por cima de mim. Muito bem, João, né? E graças a Deus estamos aí para agradecer ao bom Deus. Muito bem, João. João, eu estou muito feliz
contente. É como eu disse, se nós fôssemos para ficar conversando sobre muitas coisas boas que nós temos, nós passávamos aqui uma manhã inteira ou uma tarde e ainda não daria tempo de relatar tantas coisas boas, maravilhosas que nós encontramos na pessoa do João Valdemar. Eu vou para encerrar, né? Se você pode, fica à vontade. Outra coisa que eu agradeço a Deus demais e a nossa igreja, que naquela época que nós trabalhava, o nosso padre era de Santana do Ipanema, né? Que aqui não era paróquia, aqui ainda era capela. E quem celebrava no nosso setor era o padre Delorizano. Certo, né? Saudoso então, Delorizano. Quando nós começamos o movimento bíblico, nós fazíamos encontros na igreja de São Sebastião, no Sítio Dona. Você lembra disso, né? Aí um dia uma pessoa me fez uma pergunta: vamos chamar o padre para celebrar uma missa aqui todo mês? Aí eu chamei o padre Delorizano para ir celebrar lá. Aí ele foi, achou bom e ficou celebrando. Depois, o nosso inesquecível Expedito Guardiano começou a fazer essa capela de hoje que está aí, de Nossa Senhora da Conceição. Aí, quando fez, precisava da missa e o padre Delorizano falou para mim: João, e aí? Nos domingos não tem mais como celebrar porque já está completo. O que é que nós devemos fazer? Diga alguma coisa. Eu digo: vamos fazer o seguinte, o senhor celebra um mês na Dona e um mês no Campo Alegre. Um mês na Dona e outro no Campo Alegre. E deu certo, graças a Deus. E ali era o pagamento, ele não vinha por dízimo, porque acho que ele não tinha feito ainda esse trabalho de dízimo. Mas quem pagava era a própria nós, né? Eu pagava com a responsabilidade minha, mas o povo era que ajudava. A própria comunidade, né? Então, durante esse período, nós ficamos nessa luta. Uma semana, um mês lá na Dona e um mês no Campo Alegre. Eu achei era muito interessante, muita gente, né? Muita pessoa recuperava. Foi quando o nosso padre Petrônio, foi como é que diz? Passado a paróquia, né? Passado a paróquia, e o padre Petrônio assumiu a paróquia, e desse dia por diante ficou o padre Petrônio celebrando em todos os setores, né, com a responsabilidade dele, né, em todos os setores, e nós ficamos com o nosso domingo aqui no Campo Alegre, no segundo domingo, e no Sítio Dona ficou na terceira, quarta do mês, como continua. Muito bem, João Valdemar, né? Se nós fôssemos, como eu disse há poucos minutos, né, conversar, nós íamos passar o tempo aqui. Não tinha fim quase, né? É verdade, nem ia nós podíamos falar aqui do programa de rádio, é por isso que ele tem essa comunicação que vocês estão vendo, esse jeito de falar, é porque ele também comunica na rádio, faz programas, né? E aí é muito legal, e eu agradeço, João, e Deus abençoe. E que nós vamos em frente, em diante. Eu quero agradecer a Deus, não vou dizer para me mostrar, porque eu não faço as coisas para me mostrar, eu faço as coisas, o que eu puder fazer para mostrar Deus, né? Mas como você falou em rádio, mais ou menos, eu não vou dizer a verdade, porque eu não gravei bem, mas eu tenho mais de 20 anos de rádio, com a graça de Deus, né? Então, fazendo os programas religiosos. Certo. Os programas religioso, né, como você sabe disso, né, em Santana, na Rádio Milênio, e muitos vão ver aí, quem conhece, na Rádio Milênio também, né. Também passou um bom tempo na Rádio Correio, não foi? Estou na Rádio Correio, passei um bom tempo na Rádio Correio, saía da Rádio Correio, era de 5 a 6 na Rádio Correio, e de 6 a 7 na Rádio Milênio. Isso. Eu saía daqui às 3 horas da madrugada, 3 e pouco, 4. Tinha um carro que levava sempre. E fiz esse trabalho todo. Depois, Deus me ajudou que eu fiquei aqui em Ouro Verde também, além da Rádio de Santana, na Rádio Web Clima Bom. Entendeu? Fazendo um programa também, conjuntamente com o nosso... E ainda continua, Cícero, né, João? Né? Que é a liderança né? E ainda continua ainda, né? E para acabar de ficar melhor com a graça de Deus, né? O nosso padre nos convidou para que a gente faça um programa na Rádio Olivense FM, né? Então estamos aí.
E nós estamos para quê? Para servir e estamos também para trabalhar pelo reino de Deus. Beleza, muito obrigado a todos, né, a todos vocês né, que estiveram conosco, acompanhando né, esse bate-papo, essa conversa com o grande amigo João Valdemar. Eu agradeço e continue, né, sempre assistindo os vídeos do canal Coisas do Sertão, que a gente vai, em outra oportunidade, mais outro vídeo, de outra maneira, de outra forma, se Deus quiser ainda, com o João Valdemar. Tchau, tchau. Ainda tem muitas coisas para falar, mas deixa para a próxima.